Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Doutora, a nossa dica de animalzinho de hoje, nós vamos falar sobre... Intoxicação por planta, né? Tem cachorrinho também que come até planta. Tem vários cachorrinhos que comem planta. Posso garantir. Não, só cachorro, gato também. E depois dá problema. Dá problema, em alguns casos pode inclusive vir a óbito, né? A maioria das plantas que nós temos em casa, a maioria, tá? Não todas. Mas a grande maioria são tóxicas para cães e gatos. Outras mais, outras menos, né? Geralmente, gato, ele gosta muito de tudo que se mexe, alguns cães também. E eles vão lá para brincar, para destruir, para morder mesmo, para sentir o gosto. E acabam comendo, né? Gato tem bastante essa mania de mordiscar a planta, né? Tanto é que existe aquelas graminhas dos gatos, a catnip, tem gente que planta milho de pipoca, porque são graminhas que eles podem comer, ajuda na digestão desses animais e que não causam mal nenhum. Mas as plantas que a gente tem em casa, samambaia, azaleia, violeta, espada de São Jorge, os lírios, comigo ninguém pode... A maioria dessas plantas, elas são tóxicas. E geralmente, por eles ingerirem, os primeiros sintomas é gastroentéricos, vômito e diarreia. Muitos pacientes vomitam com sangue, porque causa uma irritação muito grande no estômago, e podem ter também diarreia com sangue, tá? Então, prestar muita atenção. Viu alguma planta mastigada no quintal? Presta atenção se ele vai começar a apresentar algum sintoma. Geralmente é esse primeiro, o vômito, e pode ou não ter diarreia, tá? E aí, se acontecer, liga para o veterinário e fala, seguinte, ele comeu tal planta, ou eu não sei o nome da planta, tenta mostrar para a gente ver se a gente sabe qual é a planta. Por quê? A gente precisa ficar de olho nesse paciente, porque alguns pacientes, eles apresentam reações tardias à intoxicação. Tem paciente que pode ter só um vômito, uma apatia, porque começa a doer o estômago e aí eles ficam quietinhos, mas tem paciente que pode ter asfixia, que nem eu falei da abelha lá, né, da picada de abelha, uma reação alérgica pode causar uma inflamação na glote ali, um edema nessa glote e fechar ela, então ele morre por falta de ar. E algumas plantas, elas causam insuficiência renal aguda, então não é na hora que ela vai causar insuficiência renal aguda, mas depois de algumas horas, 1, 2 dias, esse paciente pode apresentar insuficiência renal aguda e vir a óbito se a gente não intervir. Então é muito importante. Se você tem planta em casa, eu não posso ter planta em casa? Pode sim. No caso dos cães, que geralmente não sobem nas coisas, você tenta deixar no alto. E no caso dos gatos, tenta deixar fora do alcance deles de alguma maneira. Em lugares talvez que estejam suspensos, mas que ele não tenha como chegar até ela, né? Porque tem algumas plantas que dá para você pendurar no teto, né? E que ele não consiga chegar através da parede nem nada. Porque é muito importante essa prevenção também, é uma forma de prevenir que eles não se intoxiquem, né? Então, tomar cuidado, porque não é brincadeira. Já teve paciente que ficou internado, já teve paciente que apresentou insuficiência renal aguda, e é um caso difícil da gente reverter, tá? E pode levar seu paciente, o seu pet a óbito. Porque eu estava aqui pensando, eu falei, se acontece uma vez, socorre tudo, né? Sim. Mas depois ele volta para casa, a planta vai estar lá. Sim. Então, na realidade, não pode deixar no mesmo ambiente. Não deixar alcance, né, deles no mesmo ambiente até pode, desde que ele não tenha acesso. Isso que eu tô dizendo, exatamente. Que tem alcance, porque eles dão um jeito, viu, de fuçar. O cão ainda não tem tanta agilidade na questão de subir em paredes, né, em obstáculos. Dificilmente um cão sobe na mesa, né? Existem os que sobem, mas dificilmente. Já o gato é diferente, ele consegue pular aqui, pular ali e subir na planta. Às vezes derruba o vaso inteiro, enfim. Então, tomar muito cuidado com isso, que não é brincadeira, não. Às vezes as pessoas, só mastigou um pouquinho, picou minha planta, ficou bravo porque picou a planta. Mas aí, na verdade, você tem que se preocupar, né? A planta, infelizmente, ele picou, mas ele pode morrer por causa disso. Então, prestar atenção e tentar deixar eles fora do alcance dos cães e dos gatos. Agora, se você morar numa chácara e seu cachorro tiver alergia, aí...
E aí dependendo, né, a grama em si, algumas gramas não têm um poder de toxicidade como algumas plantas, mas pode acontecer que no meio tem alguma plantinha ali que nasceu, ele ingere, aí você vai achar até que aconteceu alguma outra coisa, alguma picada de cobra ou de escorpião, por exemplo, e na verdade não, ele comeu alguma planta. Geralmente a gente consegue ver às vezes se o paciente vomita aqui. Se ele vomita aqui, às vezes ele vomita um pedaço da planta, aí você já sabe o caminho que triar. É lógico que as intoxicações, na maior parte das vezes, com cada uma com o seu detalhe, tá? Mas a gente meio que faz um tratamento para intoxicação. Lógico que se for uma intoxicação por picada de cobra, eu tenho que usar um soro antiofídico, enfim. Mas a gente já entra com antitóxico, antihemorrágico, que geralmente algumas intoxicações podem causar hemorragia, protetor gástrico, remédio para cortar a náusea, enfim. Então a gente já faz um protocolo pensando em todas as intoxicações, depois os detalhes a gente vai reajustando. Mas mesmo assim, às vezes o seu cachorro, o seu gato tem que ficar internado. Tem que fazer ultrassom, tem que fazer exame de sangue com função renal, função hepática. E às vezes é muito mais fácil a gente suspender a flor, né? Colocar ela num local que eles não têm acesso. Então fica a dica aí para você, né? Sintomas de vômito e diarreia, procure um veterinário. Sempre, independente se é por planta ou não, mas principalmente se você vê a ingestão, né, ou viu que tem planta destruída, entre em contato com o veterinário. E aqui veterinário o dia todo? O dia todo, das 8 às 19, eu estou sempre aqui, né, com raras exceções, mas pode chegar a qualquer momento. Geralmente eu trabalho com horário marcado, mas se acontecer algum imprevisto, pode chegar a qualquer momento que eu atendo assim que eu puder.